Diniz e está começando o Destinos do RN, um programa repleto de cultura, gastronomia, história e muita aventura. E eu te convido para conhecer a minha terrinha, São José de Mipibu, mais conhecida como Terra de Engenhos. Localizada na região agreste do estado, cerca de 32 quilômetros de Natal, São José de Mipibu destaca-se por suas belezas arquitetônicas e grande potencial histórico. São José de Mipibu é um dos municípios mais antigos do RN. A sua história remonta aos primeiros anos de colonização no Brasil. Por aqui já passaram franceses, holandeses, em certo período, até os espanhóis desejaram chegar por essas bandas. Região de terra fértil e água abundante. Mas foi assim com o resto de toda a faixa litorânea do Nordeste, colonizada com o objetivo de servir como polo produtor do açúcar. Então, gente, hoje vocês vão me conhecer um pouquinho melhor o que eu sou por trás das câmeras e sobre a minha rotina também. Vamos lá conhecer? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Diniz, aqui dessa terrinha maravilhosa que é São José de Mipibu. E além de apresentadora, eu também sou comunicadora na rádio FM Olho d'Água aqui da minha cidade. E nas horas vagas eu trabalho aí, com artes plásticas. Na verdade, é um modo de me inspirar, né, e também expressar a minha arte. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na 87.9. Eu sou a Bia Diniz e começou mais um Show do Olho d'Água. Pois é, gente, essa é a minha vida por trás das câmeras. A partir de agora, nós temos um encontro todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, aqui no programa Destinos do RN, na TV Tropical Record TV. Um dos engenhos mais antigos de São José é o da Fazenda Olho d'Água. Foi criado em 1773 pelo português Miguel Ribeiro Dantas, o avô materno do Barão de Mipibu. O conjunto arquitetônico conta com a bela Casa Grande, que foi construída posteriormente. A primeira foi em 1851. Galpões, moendas e chaminés de 1920, preservando assim as belezas do Rio Grande do Norte. Em 1773,
foi construído um dos mais antigos engenhos do estado. O Engenho Olho d'Água, com mais de 240 anos de história, aqui já foram produzidas inúmeras riquezas: o mel, o açúcar mascavo e a famosa cachaça. Desde 1921, o Engenho Olho d'Água produz um destilado incomparável. E desse solo famoso surge a cachaça Mipibu. Da casa preserva as características daquela época até hoje, se tornando então um grande testemunho histórico. Assim como o bambelô e o coco de roda, o boi de reis é uma das mais tradicionais danças folclóricas da cidade. E hoje eu vim aqui falar com o Marcinho, o mestre Marcinho, para nos contar um pouquinho mais sobre essa expressividade cultural que vem passando de geração em geração. Tudo bem, Marcinho? Tudo bem, Bia. Então, Marcinho, como surgiu o interesse pelo boi de reis? O interesse pela dança do boi de reis surgiu a partir do meu avô. Posso dizer que a raiz da cultura está no meu sangue, sabe? Eu escutava sempre ele sentado no sofá e cantando as músicas do boi de reis, e aqui e acolá batia o pé. E aquilo foi me encantando e eu fui deixando me envolver por aquela magia que a gente via na letra da música, né? Na tonalidade. E assim fui me encantando e resolvemos fundar o grupo de boi de reis aqui em Maningu. E Marcinho, qual a importância de repassar para as gerações essa dança tão típica que já vem dos seus pais, seus avós, tataravós, enfim, antepassados, né? Para mim é importante porque é um modo de que a gente mantenha viva as nossas raízes culturais, as raízes dos nossos ancestrais, né? Porque a gente percebe que de algum tempo para cá, nessa era digital, na era da globalização, no mundo virtual, a cultura popular ela vem sendo massificada, vem sendo perdida ao longo da história. Então, a importância para mim de transmitir a cultura popular para os pequenos, para os jovens, é um modo de estimulá-los a continuar mantendo viva a raiz da nossa cultura, sobretudo as crianças, né? Os jovens, nós temos o lado positivo. Um dos intuitos que nós tivemos de formar esse grupo aqui, não somente de manter viva a chama da cultura, mas também de tirá-los de um mundão aí fora, né, que oferece tantas coisas negativas, né, que vai contra os preceitos do nosso Criador, podemos dizer assim, mas contra os preceitos morais também, né, da nossa vida. Com certeza. Agora, uma curiosidade, é verdade que só dança homem? O nosso grupo quebrou esse tabu. Foi? A modernidade chegando, A modernidade, né? chegando. Mas antigamente realmente era uma dança totalmente masculina, né? Não tinha participação de mulheres, né? E nosso grupo ele quebrou esse tabu. A gente deu oportunidade também para que as mulheres possam mostrar um pouco do seu talento também, né? E também conquistar o seu espaço, né? Sim, exato. Agora, Marcinho, tem uma lenda, não sei se é lenda, se é história, do tal da língua do boi. Conta aí pra gente. A história da língua do boi é a história do Alto do Boi de Reis mesmo, né? Que fala da morte e ressurreição de um boi. Conta-se que a Catirina, né, que era mulher de um vaqueiro da fazenda, estava grávida e desejou comer a língua do boi, o boi mais bonito do fazendeiro. Mataram o boi
tiraram a língua e quando o patrão chegou, queria o boi vivo a todo custo de novo. Então chamaram o pajé, fizeram lá um ritual e ressuscitaram o boi do patrão novamente, né? Por isso a lenda da dança do boi de reis, ela fala da morte e ressurreição de um boi, contando exatamente essa história aí. Muito bem, saindo da história, indo para a prática, vamos dançar um pouquinho, né? Vamos sim. Tudo isso e muito mais aqui no Destinos do RN. Cirúrgica Bezerra Store, conforto e qualidade no atendimento esperando por você. E começou o quadro mais gostoso do programa, que é o Iguarias do RN. E hoje tem como convidado especial o chefe renomado aqui na cidade, o Július Bistrô, que está há quase 5 anos, não é, Július? Isso, a gente começou em novembro de 2015 e vai agora no finalzinho do ano, a gente está completando 5 anos aqui na cidade. Qual o prato que você vai apresentar para o público aí de casa? Hoje eu vou preparar um camarão agreste. Esse prato, ele tá carregando um nome muito forte do Július Bistrô, tanto aqui na região como fora, muitas pessoas vêm de fora. Já tem gente aqui, cliente que chegou de João Pessoa, dizendo assim, eu vim provar esse camarão. Então assim, eu carrego ele com muito carinho. É um camarão que realmente eu criei, desenvolvi, porque eu liguei alguns ingredientes, tanto locais como regionais. Por quê? O nosso quintal aqui, todo mundo sabe que a gente tem muito camarão. Bastante. Né? Então a gente assim, nós somos o quintal do produtor. Então eu tenho que trabalhar com camarão, eu tenho essa responsabilidade de passar para as pessoas, olha, essa região é rica de camarão. Sim. Outro ingrediente forte desse prato é a carne de charque. Então assim, eu fiz aquela brincadeira do arroz cremoso com carne de charque, cebola roxa e coentro, que dá aquela força, aquele poder que todo nordestino ou toda pessoa potiguar, se não consumir esses 3 ingredientes, tá, né? Agora sim, a carne de charque tem um gosto forte. Tem um gosto camarão também. Essa junção deu super certo? Deu certo. Olha só, tô curiosa pra saber. Eu vou te mostrar como é que faz. Vamos lá? Bora. E pra iniciar, pessoal, Júlio? Bora cozinhar. Pessoal, eu vou trazer vocês aqui para próximo da nossa cozinha. A gente criou uma cozinha aqui próximo da nossa piscina, certo? E eu quero apresentar para vocês o camarão agreste. É um camarão que representa bem o nosso restaurante e eu quero que represente São José de Mipibu e aonde for. Quero que vocês reconheçam esse prato, porque ele liga tanto ingredientes do camarão como ingredientes da terra. Então, mar e terra juntos falando aqui, porque inclusive tem palha de batata doce. Então, assim, liga o nosso cultivo aqui do mar
como também liga o cultivo indígena, que a batata doce, eu trouxe essa ligação desde a época dos que moravam aqui, que liga o nome Mopebu, que liga a cidade São José de Mipibu. São José de Mipibu. Então vamos lá. Eu vou iniciar com vocês aqui, ó. Eu já tô com minha frigideira aqui pré-aquecida, certo? Vou apresentar para vocês os ingredientes que eu vou trabalhar. Primeiro, Manteiguinha, certo? Cebola roxa, carne de charque já um pouco de salgada e desfiada, coentro, um pouco de molho branco para dar cremosidade no arroz, já está aqui pré-cozido, certo? Eu tenho aqui a palha da batata doce já também feita, eu tenho um camarão já empanado ali na farinha panko, tem um molho de tomate, que o nosso molho de tomate é feito aqui, não é industrializado, e um pedacinho de mussarela que é para dar o gratinado. Eu não quero que ela frite completamente, eu quero só que ela perca um pouco da acidez dela, certo? Com a manteiga, ela vai dar uma murchadazinha e eu vou entrar com a carne de charque. A gente trabalha com o melhor que a nossa terra proporciona, né? Eu estou tentando agregar valor aqui aos alguns itens, alguns insumos e trabalhando com algumas técnicas que valorizem um pouco o produto. Então, ó, eu murchei minha cebola. Vou colocar agora a carne de charque. Aí como você disse, né? A carne de charque, o sabor da carne de charque é forte, o camarão é forte. Sim. Mas a gente está trabalhando aqui que a carne de charque, ela tá entrando no arroz, certo? Vai estar dando aquela cremosidade. E a quantidade que eu tô colocando aqui, ela vai corresponder sim a uma quantidade assim que vai ficar agradável. Vai estar equilibrado. E o negócio tá cheirando já. Então, ó, levantou um pouco de fervura. Já vou entrar com um pouco do cheiro verde aqui, coentro. Quem gosta de salsinha, coloca a salsinha. Quem gosta de cebolinha, coloca a cebolinha. É bem a gosto aí, bem à vontade. Com certeza. Vamos finalizar? Vamos montar lá. nosso pratinho? Eu vou montar um individual, que a gente usa esse prato de chapéu. Vamos posicionar os camarõezinhos. Eu tô fazendo do jeitinho que a gente faz aqui no restaurante. São José do Rio Grande, São José de Mipibu, do Riacho da Pituba, da Piaba e do Pitu. São José de tanto engenho dos tempos memoriais, garapa, mel, rapadura, sobrados coloniais. Agora chegamos aqui no Engenho Lagoa do Fumo e aqui do meu lado está Cláudio, Dona Leda e também seu Murilo, que vai nos contar um pouquinho sobre essa rica história que tem aqui no engenho. O meu pai já é a quarta geração. Teve 1887, foi comprada a fazenda por 16 contos de réis. O Felipe Ferreira comprou ao filho do barão. Então o Felipe Ferreira depois passou para tinha várias propriedades, essa aqui ficou para o Pedro Ferreira. Aí nas divisões ficou para Júlio Ferreira e depois para Murilo Ferreira. E outras partes ficou para Jorge, né? Outras partes da fazenda. Agora a sede ficou com meu pai. São João, engenho que ainda gera receita na região. Eita, que o programa tá bom demais! E para ficar melhor, convidei aqui o meu amigo Jonathan, ele que é maestro, e vai nos contar um pouquinho, né, Jonathan? Como surgiu esse interesse pela arte da música? Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa. O meu interesse pela música começou de família mesmo. Eu sou de uma família tradicional de músicos, mas músicos de igreja. E a partir dos meus 20 anos foi que eu comecei a tocar fora da igreja e também a dar aula. E quando eu comecei a tocar violino foi aos 14 anos. E eu sou autodidata, né? Aprendi sozinho, depois que eu vim ter professor. Sozinho, Jonatas? Sozinho. Rapaz, tem que ter dom, né? Agora, Jonatas, você também faz um trabalho social, né, com as crianças também. E qual a importância disso, principalmente para a nossa cidade? Bom, hoje eu costumo dizer que eu não escolhi viver de música, a música me escolheu, né? Eu me sinto muito feliz em trabalhar com as crianças e os adolescentes da nossa cidade
tendo em vista que a grande maioria tem pouca oportunidade de coisas para fazer, e a parte musical no nosso município ela tem crescido bastante, não só com os instrumentos de corda, mas também instrumentos de sopro. Vegetação espinhosa e o sol de rachar, o vaqueiro faz história no sertão nordestino. Encontramos o Museu do Vaqueiro, que retrata a vida do homem sertanejo. A casa com características originais, objetos de couro, lindas imagens e histórias de grandes nomes da cultura parecia falar quando entramos. Saindo do museu, você vai se sentir mais ainda orgulhoso de ser nordestino. Nordestino tem que saber a história do vaqueiro, e ninguém melhor para nos contar essa história, principalmente aqui do Museu do Vaqueiro, é o Marco Lopes. Tudo bem, Marco Lopes? Tudo. E aí, como iniciou essa história? Surgiu a ideia de fazer um Museu do Vaqueiro? Bom, a ideia surgiu porque a gente, com o passar dos anos, está esquecendo de quem, na verdade, deu origem à nossa terra. O vaqueiro foi o primeiro operário desse país, o primeiro ciclo econômico do país foi o ciclo do couro. Então, eu vendo isso tudo desaparecer, o vaqueiro hoje modificando a maneira de se vestir, a maneira de falar, o cavalo com nome inglês, tudo americanizado, estrangeiro, o estrangeirismo tomando conta, eu resolvi fazer esse museu para que as gerações futuras saibam de onde vieram. O que é que tem a ver vaqueiro com aviação? Bom, no nosso caso aqui... no nosso caso aqui, esse projeto nasceu no ano 2000, e em 2002, para inaugurar, para não ficar sem fazer nada, já que pertencia, digamos, à lei de incentivo fiscal do Estado, e só tem um prazo de 1 ano, eu chamei um amigo Valdones, que gosta de aviação, para fazer a inauguração. Foi quando ele me pediu que procurasse aqui no Aeroclube de Natal um piloto que fazia acrobacia num ultraleve, né? Então, no dia 30 de novembro de 2002, Valdones esteve aqui para inaugurar o Forró da Lua e teve em contato com esse piloto que mora aqui em Natal ainda, para ter essas orientações de como fazer essas acrobacias em ultraleve, né? Nessa época, Valdones não fazia essas acrobacias. E a partir daí, por eu ter ido no Aeroclube, por esse piloto ter vindo aqui, uma pessoa de Natal chamada José Patrício Francisco, me perguntou se eu não tinha interesse em fazer aqui um aeródromo. E daí por diante aconteceu. Esses aviões que vêm e voltam, né, vêm apenas para passar um dia por aqui, retornam, então aí eles pagam uma taxa por conta disso. Aqui também tem abastecimento tanto de combustível para o avião, esse avião a motor como o a jato, né, são 2 tipos de combustíveis diferentes. E as 2 escolas de aviações que nós temos aqui. Será que eu vou conseguir voar também? Quem sabe? Mas agora a gente vai ver São José, como é São José lá de cima. Você está curioso? Então vamos ver. Se você que é amante da aviação e tem curiosidade de como se tornar um piloto de verdade, viemos até aqui a Escola de Aviação Minha Aeronave e quem vai nos dar as primeiras instruções é o comandante Almir Rego. Pois bem, seja bem-vinda. A nossa aula começa no solo, através de um briefing. Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, nossa aula inicia aqui no solo, tá? Nós vamos fazer nosso briefing e tal. Aqui nós temos todas as instruções da nossa missão, que é feita. Cada missão a gente repassa tudo em solo para o aluno, tá? A gente explica, desenha, tudo, passa vídeo das manobras. E daqui o aluno já sai preparado com o voo todo mental. Então, quando ele chega dentro da aeronave, já está facilitado esse voo, essa missão dessa instrução. Beleza? Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Vamos lá para o avião, né, agora? Vamos para o avião. Para a prática. Aqui,
enquanto ele está, se ele tiver o ponteirinho subindo, o avião está subindo. Sim. Então ele tem um fator multiplicador de 100, então 500 pés por minuto. Ele está subindo 500 pés por minuto, 1000 pés por minuto, 1500 por minuto. Já recebi todas as instruções básicas de como conduzir uma aeronave, mas agora eu vou vivenciar isso na prática. Vamos lá? Então vamos ao nosso checklist. Antes da decolagem, portas fechadas. Fechadas. Ok. Cinto de segurança travado. Comando livre correspondente. Então esse movimento está livre, né? Vai lá. Tá? E é esse aqui, esse movimento também. Tá? Ok, estamos autorizados. Agora eu vou baixar os pés, soltei os freios. Vou só botar a pontinha aqui. Então vamos agora.